Olá, pessoas, então, bom dia em primeiro lugar. Hoje nós vamos trabalhar a atividade 34. A atividade 34 fala em relação à construção de gráficos de funções, em especial aqui nesse primeiro momento em função do primeiro grau. Galera, antes de mais nada, nós temos que relembrar alguns conceitos do ano passado, a parte de plano cartesiano, a localização de pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano é um lugar no espaço onde nós vamos relacionar números. Esses números são chamados de pares ordenados. Pares porque são dois, ordenados porque tem uma ordem. O primeiro que vai aparecer para a gente vai ser o x, o segundo que vai aparecer para a gente é o y. Quem que é o x, quem que é o y? O x vai ser o número representado no eixo deitado, enquanto que o y, o segundo número, representado no eixo em pé. Galera, é o seguinte, para a gente representar os números, este ponto que é onde junta as duas retas é chamado de ponto O ou origem, tanto faz. A partir deste ponto, aqui no eixo X, nós temos os números positivos. Para trás, nós temos os números negativos. Aqui no eixo Y é a mesma coisa. A partir desse ponto, do ponto de encontro das duas retas, para cima nós temos os pontos positivos. Para cima é positivo, aqui para baixo nós temos os pontos negativos. Como que eu faço para localizar algum ponto nesse plano cartesiano? Eu vou fazer umas marcações. 1, 2, vou colocar só 3, dá para você ter uma noção. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para frente é positivo, para cima é positivo, para trás é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Para baixo também é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Pessoal, não sei se dá para ver no vídeo, mas a numeração aqui é sempre o 0. Para frente, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Bom, se eu quiser localizar algum ponto, se eu quiser colocar o ponto A, inventar uma coordenada para ele, 2, 3. O A vale 2, o A vale 2, 3. O primeiro número que aparece é sempre o x. O segundo número, sempre o y, ordem alfabética. Então, eu vou pegar o x aqui no ponto 2, eu vou ligar ele com o y no ponto 3. Então, aqui nós temos a localização do ponto A. É igualzinho aquele jogo Batalha Naval, só que a Batalha Naval não utiliza números negativos. Utiliza apenas números positivos e utiliza as letras B4, C8, assim por diante. Vou localizar mais um ponto. Vou colocar aqui o ponto B, menos 3, 1. Ponto B, menos 3, 1. O primeiro que aparece é sempre o x, sempre no eixo deitado. O segundo número que aparece é o y, sempre no eixo em pé. Então, eu vou ligar o menos 3 com o 1. Então, aqui nós temos o ponto B. Ponto C. Menos 2, menos 1. Então, eu vou ligar o menos 2 com menos 1. O primeiro ponto que aparece, sempre o x. Segundo, sempre o y. Então, eu vou ligar o x, que vale menos 2, com o y, que vale menos 1. Então, aqui nós temos o ponto C. Vou fazer só mais um para marcar esta parte. Ponto D, 3 menos 2. Então, eu vou ligar o x, que vale 3, com o y, que vale menos 2.
Está aqui o ponto D. Galera, essa matéria nós vimos no ano passado, plano cartesiano. Nós vamos rever neste ano com um nome diferente, função. Qual que é a grande diferença entre plano cartesiano e função? No plano cartesiano, o professor passa para vocês os pontos. Você vê que no gráfico, localiza esses pontos. Isso, plano cartesiano. Função. A função, o professor vai passar para vocês uma conta. Vocês têm que fazer esta conta e o resultado da conta vem para o plano cartesiano. Essa que é a grande diferença. Então vamos lá, isso aqui é o 8º ano, vou apagar o quadro, vou começar com 9º ano, função de fato. Galera, sei lá, vamos fazer o gráfico desta função. Y igual a 3x. Eu passei para vocês uma conta. Vocês vão fazer esta conta e vocês vão colocar a resposta no gráfico. Observe que nós temos uma infinidade de respostas. Na aula do Centro de Mídias, os professores aconselharam vocês a fazer com 3 números. O 0, o 1 e o -1. Sinceramente, eu não gosto muito desses 3 números, acho pouco, fica meio sem graça o gráfico. Pessoalmente, eu gosto de colocar 5 números. -2, -1, 0, 1 e 2. Por que esses 5 números? Eu tenho 0 que é neutro, 2 negativos e 2 positivos. Então dá para ter uma noção que acontece com o neutro, com o positivo e com o negativo. Do jeito que foi falado no Centro de Mídias, -1, 0 e 1. Apenas um negativo, a gente não tem uma noção real do que acontece. Mesma coisa com o positivo. Tendo apenas um número positivo, a gente não tem uma noção do gráfico. E o 0 é neutro, então não tem que ser dito. Então sou fã de colocar 5 números. -2, -1, 0, 1 e 2. Não sei quando que ele vai voltar para as aulas presenciais. E se eu colocar numa prova uma questão dessa, vocês já sabem. É com 5 números. Galera, como que a gente faz então? Nós vamos montar uma tabela. O resultado dessa tabela a gente joga no gráfico. Como que eu vou montar essa tabela? Aqui eu vou colocar o valor do x. E aqui eu vou colocar o valor da resposta da minha conta. Lembrando que eu gosto dos números. -2, -1, 0, 1 e 2. Eu gosto desses números, professor Wagner. Que eu acho que dá para ter uma noção legal. Mais do que isso, vai ficar muito extenso, repetitivo. Perde um pouco o foco. Menos do que isso, acho que fica meio pobre, fica meio vago o exercício. Então aqui nós vamos atribuir valores. Nós vamos jogar o x valendo -2, -1, 0, 1 e 2. Tá aqui. E aqui eu vou colocar a resposta da conta. Que resposta? Tá aqui, ó. 3x. Y que vale 3x. Então, esse 3 aqui foi o que inventei, a conta que eu estou pedindo para vocês fazerem. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar esses números e multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. Negativo com positivo, negativo. -1 vezes 3. 3 vezes 1 dá 3. Negativo com positivo, negativo. 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3, 6. Então, montei essa tabela. Agora, eu vou pegar esta tabela e vou colocar no gráfico. Então, aqui eu tenho x, tenho y, primeiro ponto. -1, -3. X e o y, porque y vale o resultado da conta. 0, 0, x1, y3. Depois 2 e 6. Então, eu vou colocar esses pontos no gráfico. Galera, minha lousa é pequena, então
como que eu tenho que fazer 6 marcações na parte negativa, 6 marcações na parte positiva, eu não vou ter esse espaço de fazer 13 marcações porque tenho que incluir o zero. Eu vou fazer de 2 em 2 para economizar um pouco de espaço. Isso no eixo Y. O X eu vou manter do jeitinho que está. Ó. 1, 2, menos 1, menos 2. E aqui eu vou fazer de 2 em 2 porque eu tenho que chegar no 6 e no menos 6. Senão vai ficar muito extenso, não vou ter tanto espaço. 2, 4, 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Agora eu vou ligar os pontos. Menos 2 eu vou ligar com menos 6. Menos 2 vou ligar com menos 6. Tá aqui. Menos 1 eu vou ligar com menos 3. Ah, professor, você não marcou menos 3. Tá, eu não marquei, mas a gente tem uma noção. Olha, o menos 3 está entre menos 2 e menos 4. Aqui no meio, ó. Se eu fosse montar a sequência, ó. Menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 3 está aqui no meio, ó. Aqui nós temos o menos 3. Eu vou ligar com o menos 1. Tá aqui o segundo ponto. Próximo. 0 com 0. 0 com 0 é onde junta as duas retas. 1 com o 3, mesma coisa, eu não tenho 3. Mas aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Eu sei que o 3 está aqui no meio. Finalizando, o 2 com o 6. 2 com o 6. Pronto, marquei os pontos, agora é só unir. Tá aí. Esta reta é o gráfico da função do primeiro grau. Galera, o que apareceu de novo na matéria então? Apenas a construção desta tabela. Colocar os pontos no gráfico, vocês já sabem, matéria do ano passado. Galera, então espero ter ajudado. Qualquer coisa, estamos aí. Só chamar a gente. Tchau, tchau, hein? Até mais, hein? Até o próximo vídeo.